Está no ar o Domínio da Guerra, sempre com o Major-General José Arnão Moreira. Bom dia. Olá, bom dia a todos. General, hoje o nosso programa é totalmente dedicado à rebelião do Grupo Wagner, ao que sabemos e ao que não sabemos, ao que aconteceu e ao que ao que pode vir a acontecer. Provavelmente nada vai ficar na mesma. Comecemos então pelo dia 24 de junho, sábado. Acordámos com a notícia de que forças do Grupo Wagner tinham ocupado a cidade russa de Rostov-on-Don e que colunas militares se dirigiam a Moscou. Esta marcha pela justiça, como Prigozhin lhe chamou, surpreendeu todos e fez tremer o regime russo. General, hoje que balanço e que lições podemos tirar sobre este acontecimento que foi e tem sido tão mediatizado? É verdade. Aquilo que nós assistimos no sábado passado foi ao colapso coletivo das instituições da Federação Russa. Nunca tinha acontecido. Talvez elas tivessem estado sempre frágeis, mas nunca tinham sido sujeitas a um desafio, a uma prova de fogo como esta. Nenhuma esteve à altura da gravidade dos acontecimentos. Nem os serviços de intelligence, que é suposto saberem com muita antecedência estas movimentações, nem o Ministério da Defesa, nem o Ministério do Interior, nem nenhuma das forças que serve qualquer um destes ministérios, nem a presidência russa, ninguém esteve à altura dos acontecimentos. E por momentos até sentimos que o regime iria cair, mas iria-se cair sem disparar um tiro. E é isto que é absolutamente impressionante. E, portanto... Aliás, o mundo naquele momento parou um bocadinho, ficou ali em suspense, não é? Em suspenso. Parou e cheio de razão, porque não havia nada que indiciasse que a fragilidade das instituições da Federação Russa tinha chegado a este estado. No Ocidente, todos alinharam pelo mesmo diapasão. Isto é um assunto interno da Federação Russa. É falso, como sabemos, mas é piedoso falar assim, porque, na verdade, qualquer instabilidade naquele que é o país com o maior arsenal nuclear do mundo, com um dos maiores exércitos do mundo, com o maior território do mundo, tocando imensas fronteiras e pontos sensíveis ao longo da Europa e da Ásia Central até ao Pacífico, qualquer espirro que se dê num país com esta dimensão e estas características é um verdadeiro tufão para todos nós. Sim, uma guerra civil não é assunto deles. Não é assunto deles. Isto é um assunto internacional. E, portanto, nós compreendemos as declarações piedosas dos nossos líderes ocidentais, mas nós pensamos que eles estão certamente a olhar com preocupação para esta situação. Sequência dos acontecimentos. Isto é, aquilo que nós sabemos. Porque depois vamos ver aquilo que nós sabemos, mas que podemos eventualmente procurar analisar. O que sabemos? Sabemos que pela manhã o grupo Wagner entrou na cidade de Rostov-on-Don. Não é uma cidade qualquer. É uma cidade com 1.200.000 habitantes. Não vimos um polícia na rua. Não vimos um militar na rua. Vimos uma completa liberdade de movimentos do grupo Wagner ocupando os edifícios que queria ocupar. E até assistimos a uma cavaqueira entre vários atores, inclusivamente o próprio Prigozhin, na sede do quartel-general da região militar sul da Rússia. Ou seja, entrou ali como se estivesse em sua casa. Este é um grande sinal do colapso das instituições da Federação Russa. Nenhuma foi capaz de cumprir a sua missão. Prigozhin terá exigido falar com os mais altos responsáveis. Estes mais altos responsáveis provavelmente terá procurado falar com Shoigu e Gerasimov no sentido de lhes mostrar o seu desagrado e de conseguir a sua demissão. Não o conseguiu, pôs uma coluna militar a avançar para Moscou como forma de pressão, aumentar a sua pressão sobre os vários interlocutores. E esta coluna teria cerca de 4.000 efetivos, não é apenas um batalhão, isto é uma brigada muito reforçada, tinha cerca de 50 equipamentos de combate principal, como carros de combate, como viaturas
de combate de infantaria, vários meios de artilharia antiaérea muito sofisticados, lança foguetes múltiplos e, portanto, estava preparada para o combate se isso viesse a acontecer. Só que esse combate nunca aconteceu. Umas centenas de quilómetros depois, chega a Voronezh, as forças que estão em Voronezh depõem as armas e ele continua o seu avanço em direção a Moscou. E, a certa altura, chega a cerca de 300 quilómetros de Moscovo e, nesta altura, as posições defensivas começam a ser organizadas pelas várias estruturas institucionais de Moscovo. Aonde? No rio Oka. O rio Oka é um rio que está já só a 150 quilómetros de Moscovo. Mas que posições defensivas são estas? São muito fracas, porque elas começaram a ser organizadas no próprio dia. Nós estamos a falar daquilo que são as posições defensivas em território ucraniano ocupado. Estamos a falar de posições que começaram a ser preparadas no próprio dia dos acontecimentos. Portanto, não é claro que elas tivessem algum efeito também importante sobre a manobra de Prigozhin. O que é que nós vimos? Qual foi a força que reagiu a Prigozhin? A Proteção Civil. Foi a Proteção Civil que mandou encher caminhões com areia, atravessá-los na autoestrada e mandar vir as escavadoras para começar a bloquear e a fazer buracos e trincheiras nas próprias estradas. Uma demissão completa da missão de muitas instituições. Bom, o que é que se passou depois? Prigozhin voltou para trás. No final do dia, Prigozhin voltou para trás. E então começaram as narrativas que podiam sustentar aquilo que foi este descalabro das instituições russas. Primeiro, a necessidade de desvalorizar o incidente. Isto é, isto não foi nada. Isto não passou de uma zanga pessoal entre Shoigu, Gerasimov e Prigozhin. Segundo, a narrativa de que esteve sempre tudo controlado. Não, não. Estávamos preparadíssimos para fazer face a este avanço militar e iríamos esmagar este avanço militar. Iriam esmagar como? Eu não vi as Forças Armadas aqui, apenas vi a Rosgvardia. A Rosgvardia tem equipamentos muito ligeiros de combate e, portanto, foi a única força que eu vi, digamos, operacionalizar-se para isto. E depois, esta narrativa extraordinária, porque isto acertar na chave do Euromilhões depois de ter saído a chave é muito fácil, muito é muito fácil, é muito fácil. É a narrativa, não tinham hipótese nenhuma. Não tinham absolutamente hipótese nenhuma. Depois do recuo. Depois do recuo. Portanto, ninguém sabe se tinham hipótese ou não, porque isso não foi testado. Mas o regime tremeu. Para derrubar hoje em dia um regime, não é preciso invadir o Kremlin, basta descredibilizá-lo. E esta foi uma ação que visou descredibilizar o regime. Na minha leitura, há sinais que pronunciam o fim de um regime. Eu vou ler esses sinais, vamos ver esses sinais e ver se eles correspondem ou não correspondem àquilo que se passou no sábado. Primeiro, as instituições colapsam, deixam de cumprir a missão para a qual foram desenhadas. Ficamos à espera que apareça alguém que substitua as instituições. É mau quando substituímos instituições por pessoas. Depois, as Forças Armadas sentem-se abandonadas pelo regime. Isto é, mesmo numa situação de crise, não são elas que são chamadas a intervir. Ora, as Forças Armadas são a legitimação da soberania de um regime. Se não há nenhuma situação que exija que elas estejam disponíveis para cumprir a missão, então as Forças Armadas saem desvalorizadas de todo este incidente. Depois, nenhuma instituição arrisca colocar-se ao lado do regime. E foi isso que nós vimos. Porque a situação estava de tal maneira difícil de prever, em termos daquilo que seria o seu resultado final, que ninguém quis arriscar tomar partido e colocar-se do lado do regime. Não fossem as coisas correr mal e ficarem fora do jogo do acesso ao poder. E, portanto, nesse sentido, mais um sinal de fim de regime. E, para mim, o que é o principal deles todos?
protege-se o imperador em vez de proteger o império. Isto é, as forças todas vivas que existem são colocadas para defender o imperador e já ninguém se importa com o império. Isto é o princípio do fim. General, falou ainda há pouco sobre as Forças Armadas da Federação Russa que estiveram largamente ausentes durante o dia 24 de junho. Porquê? Onde é que estavam num dia em que o regime foi confrontado de uma forma tão direta? Putin não gosta das Forças Armadas. Porque Putin não é um homem das Forças Armadas. Putin é um homem dos serviços secretos. Ele gosta dos serviços secretos e gosta das forças de repressão. As Forças Armadas são um empecilho. E são um empecilho porquê? São um empecilho perigoso. Porque as Forças Armadas representam a soberania de um país e se colocarem todas de um lado contra o regime, fazem cair o regime. Portanto, Putin olha para as Forças Armadas sempre com imensa desconfiança. Por outro lado, olha para as forças de repressão e para as forças dos serviços de intelligence como a sua casa, o sítio onde ele se sente confortável. Bom, ele desconfia que as Forças Armadas podem ser a alternativa ao regime. E é por isso que nós temos assistido ao longo de todos estes meses de guerra às sucessivas alterações no dispositivo das Forças Armadas, não permitindo que se consolidasse uma estrutura de comando hierárquica por forma a que fosse possível conduzir com coerência do princípio ao fim uma manobra de natureza militar. Aquilo que assistimos foi a sucessivas alterações e mudanças dos generais. Isto é, Putin nunca esteve confortável com nenhum dos generais que ganhou protagonismo ao longo desta guerra. Ora, as Forças Armadas foram chamadas uma única vez durante este conflito, naquilo que foi o dia mais trágico da Força Aérea Russa praticamente em toda a sua história, porque foram abatidos cerca de 7 ou 8 helicópteros de combate e foi abatido também um avião. É preciso recuar muitos anos, eu não estou a ver, acho que nem na guerra do Afeganistão isto aconteceu. Um dia em que uma brigada em andamento numa autoestrada consegue abater todos estes meios da Força Aérea. Perderam-se cerca de 13 pilotos e respectivas tripulações dos aviões. Portanto, não apenas as Forças Armadas não foram chamadas a intervir na sua globalidade, como aquelas que foram chamadas a intervir sofreram aqui uma derrota muito pesada. Porquê é que ele não chamou as Forças Armadas? Esta é a questão. Para mim é a grande pergunta. E eu tenho alinhados três reflexões para isto. Primeiro, com medo que as Forças Armadas passassem para o lado Wagner. Segundo, tinha receio que as Forças Armadas acabassem por depor armas com receio de enfrentar o grupo Wagner. Porque elas já não tinham resistido em Rostov, não tinham resistido durante o caminho e tinham deitado as armas para o chão. E o terceiro, tinham receio que elas fossem vencidas pelo grupo Wagner. E, portanto, não chamou as Forças Armadas. Isto é um sinal de imensa fraqueza e também foi sentido certamente pelas Forças Armadas como um enorme desprestígio da sua posição. Prigozhin parece ter apostado muito nesta rebelião, mas aquele recuar na marcha sobre Moscou foi entendido como uma derrota. O que é que lhe parece, general? Estará Prigozhin realmente derrotado? Nós temos falado tanto de Prigozhin neste nosso programa que nós já conhecemos bem Prigozhin, e Prigozhin tem sempre mais uma vida do que aquelas 7 vidas dos gatos. Ele tem mais. Portanto, anunciar desde já a sua morte pode-me parecer prematuro. E eu vou mostrar que Prigozhin nunca esteve numa posição de fraqueza em todo este processo. Pelo contrário, é isso que eu vou procurar demonstrar. Ele tinha contas a acertar com Shoigu e Gerasimov. Isso é claro, é consensual, todos percebemos. A tomada de Rostov era suficiente para exigir, demonstrando uma fraqueza das Forças Armadas, para exigir uma demissão.
No entanto, como essa demissão não foi conseguida, ele aumentou a pressão avançando sobre Moscovo. Nesse caso, o que é que ele fez? Já não estava a desafiar Gerasimov nem Shoigu, estava a desafiar Putin, Claro, que é sabia, sim. quem é responsável pela sua nomeação. Ora, ele negociou numa posição de força ou numa posição de fraqueza? Do meu ponto de vista, de imensa força. Porquê? Acabou absolvido de todos os crimes poucas horas depois de ser acusado de uma traição à pátria e de Putin, digamos, o ter ameaçado Muitos anos de com cadeia. muitos anos de cadeia. Portanto, ele foi absolvido de todos os crimes poucas horas depois. Vai levar aparentemente combatentes com ele para a Bielorrússia. Vai provavelmente poder continuar com as atividades da Wagner. Muitas opções que foram oferecidas para o futuro da Wagner continuam em aberto. Os centros de recrutamento da Wagner não fecharam durante toda esta semana. Portanto, parece que a Wagner é demasiado importante. Nós temos consciência disso para aquilo que é a manobra de projeção de poder de Putin, sobretudo em África, mas também na Síria e noutros locais, para de repente desaparecer como instrumento de poder. E a primeira coisa que Putin fez quando teve a oportunidade foi garantida a todos estes chefes de Estado que estão protegidos pela Wagner em África, de que a Federação Russa iria assumir o controle da Wagner e continuar a garantir exatamente o mesmo tipo de operações. Não sei se é a mesma coisa, isto é, não sei se o governo russo, que tem mostrado tanta inabilidade em tanta coisa, consegue liderar a Wagner em Em África na África. ausência de Prigozhin. Para isso já tinha eliminado Prigozhin e não o eliminou. Quer isto dizer que Prigozhin está seguro? Não, Prigozhin não está seguro. Porquê? Porque há janelas. Há janelas nos edifícios. Há janelas nos edifícios. Ainda esta semana, a vice-presidente do Banco Louco caiu da janela e Uhum. morreu. Já E perdemos a, ouvimos aviso esta semana já perdemos para se a afastar das janelas, conta não da é? quantidade de oligarcas e de gente importante ligada ao sistema financeiro que cai das janelas. E, portanto, Prigozhin, para já, como conselho, devia manter-se afastado das janelas. O general falou dele há pouco, Lukashenko descreveu-nos com grande detalhe as negociações que conduziu com Putin e Prigozhin e que colocaram um travão no avanço da coluna Wagner sobre Moscou. Terá sido exatamente assim ou há aqui muito fumo nesta cortina a Ah, esconder os ui, há compromissos aqui assumidos? imenso fumo. O primeiro indício deste fumo é que Lukashenko era suposto ter falado ao mesmo tempo que Putin. E não falou. Uhum. E, portanto, como não falou, deixou para o dia seguinte, isto permitiu harmonizar as narrativas entre os dois. Não é nada provável que Lukashenko, que é um ator menor, de repente se torne o grande herói de tudo isto. Isto é um sinal de imensa fraqueza para Putin, ter que dizer que foi salvo Por por Lukashenko. Lukashenko. Bom, Lukashenko terá conseguido efetivamente falar com Prigozhin. Mas disse também que o telefone, que quando Putin ligou a Prigozhin, Prigozhin não atendeu. Então Prigozhin tinha pedido em Rostov para falar com as mais altas E entidades depois não e atende o depois não senhor. atendia o telefonema de Putin. Muitíssimo estranho. Mas há mais coisas. É que Lukashenko aparece nisto como tido a seguinte linha de raciocínio. Convenceu o Prigozhin que Putin nunca poderia, nesta situação, demitir nem Shoigu, nem Gerasimov. E ainda terá convencido Prigozhin que as suas forças iriam ser esmagadas pela Federação Russa se continuasse nesta sua aventura. Isto é muito épico e heróico, mas primeiro não foi testado, não sabemos se é verdadeiramente assim. E depois, não foi por nada disto que Prigozhin recuou. Prigozhin recuou porque teve todas as concessões que pediu. Prigozhin saiu daqui com todas as garantias que pediu. E é por isso que recuou. Não recuou nem com medo da Rosgárdia, nem com medo das ameaças de Lukashenko.
nem com medo das represálias de Putin. Recua porque lhe foram dadas condições que nós, neste momento, não sabemos. Uhum. Porquê? Porque elas devem ter sido tão extensas, tão complexas, tão remuneradoras, que do ponto de vista político, da gestão do discurso do Kremlin, era impossível torná-las públicas. Portanto, a minha visão aqui é de que Prigozhin conseguiu basicamente o que queria. E se compararmos aquilo que era a situação dele, que tinha as bases a ser bombardeadas Na na Ucrânia? Ucrânia pelas forças russas, com aquilo que hoje em Uhum. dia tem, vê-se que Prigozhin obteve muito mais sucesso do que aquilo que lhe queremos atribuir. Esta manhã colocamos o nosso ponto de mira sobre Vladimir Putin, que vemos que tem uma faca espetada nas costas. Como sai o presidente russo desta situação tão embaraçosa? É muito desconfortável ter uma faca nas costas, sobretudo quando se sabe que há muito mais facas escondidas. Uhum. E, portanto, Putin vai ficar um homem mais desconfiado, Mais ainda, não é? mais ainda desconfiado. Quando nós vemos Putin, não sabemos se foi Putin outra vez, a sair da Aquela questão, situação, aquela sim, situação, no meio de no meio multidão. daquela multidão. Isto não é o mesmo Putin que nos dias anteriores, recebeu ou participou num conjunto de reuniões em que toda a gente estava muito afastada dele. Portanto, as duas situações indicam fragilidade. Ou não era Putin, e, portanto, sentiu necessidade de se ir agarrar à população, ou sendo Putin, significa que ele teve e tem que correr riscos Uhum. agora para continuar a mostrar-se popular. Nesse sentido, Putin está muito fragilizado. E está muito fragilizado também porque começa a passar a ideia de que é mais interessante proteger o imperador do que cuidar do império. General Arno Moreira, muito obrigada por mais um Domínio da Foi um Guerra. prazer. Até Bom fim de sexta. semana para Obrigada. Bom todos. fim de semana.